Então, turma do sexto ano, vamos continuar a aula que a gente teve na semana passada sobre polígonos, tá? Lembram o que é polígono? Polígono é uma figura que possui uma região fechada, né, formada aí, cujos lados são formados por semirretas, tá bom? Agora a gente vai estudar um pouco sobre os polígonos regulares, tá? Vários de vocês me mandaram fotos de alguns objetos, algumas coisinhas nas casas de vocês que eram formados por polígonos, né? Cerâmica de casa e tudo mais. Então, agora vamos distinguir os polígonos, tá? De regulares e irregulares, né? Os polígonos regulares são aqueles cujos lados têm as mesmas medidas e cujos ângulos também têm as mesmas medidas, tá bom? Então é isso. Vamos passar aqui para o slide da frente que eu vou mostrar para vocês direitinho a diferença. Olha só. Aqui a gente tem um polígono regular. Que polígono é esse, professor? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então eu tenho um pentágono. Lembra lá da tabelinha que eu passei para vocês na última aula? Esse daqui é um pentágono, tá bom? E aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Ou seja, isso daqui, esse polígono também é um pentágono. Então eu tenho um pentágono de cá, tenho um pentágono de cá também, tá bom? Qual a diferença entre eles, gente? Que aqui eu tenho um pentágono regular. Por quê? Os 5 lados desse pentágono possuem exatamente a mesma medida. Se eu medir esse lado de cá, esse lado, esse e esse, eles possuem a mesma medida. E também, né, como consequência disso, esses ângulos internos aqui, ó, do polígono, esse ângulo, esse, e esse também possuem a mesma medida. Agora nesse daqui não, né? Olha só, a gente tem um ângulozinho bem fechadinho aqui, enquanto aqui a gente tem um ângulo mais aberto, né? Bem mais aberto. Aqui a gente tem um ângulo intermediário, né? Ele é mais aberto do que esse, só que ele é mais fechado do que esse ângulo aqui. E de cá também. Professor, então vamos lá. Se eu tiver um polígono que possui todos os lados tendo a mesma medida, ele é regular? Bom, a gente não pode saber partindo só com essa informação, tá bom? Eles podem ter, por exemplo, o losango. O losango ele é uma figura que possui os 4 lados tendo a mesma medida. Só que se a gente analisar os ângulos internos de um losango, eles são diferentes. Por isso que ele não pode ser considerado um polígono regular. Tá bom? Então vamos lá para o próximo slide. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de polígonos regulares, tá bom? Aqui eu tenho um triângulo. Olha só, os 3 lados possuem a mesma medida. Os 3 ângulos internos também possuem a mesma medida. Nesse quadrilátero aqui, ó, esse quadrilátero, gente, um quadrilátero regular, ele recebe o nome específico de quadrado, tá? Os 4 lados desse polígono são iguais e os 4 ângulos internos aqui, ó, também são iguais. Aí fora isso, o que trouxe para a gente aqui nessa imagem? Aqui eu tenho um pentágono, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho um hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Os 6 lados possuem a mesma medida e os 6 ângulos internos também possuem a mesma medida. Tá
bom? Aqui eu tenho um heptágono, octógono e por aí vai, tá bom? A gente tem outros vários polígonos pela frente aí, que eles são polígonos ou regulares ou irregulares, tá? Nesse caso aqui, ele trouxe para a gente polígonos regulares. Tá? Então, dentro de casa, por exemplo, a gente tem esses dois exemplos de polígonos, regulares e irregulares, tá bom? Olha só, inclusive essa imagem aqui eu trouxe para vocês na última aula também. Olha só esse piso aqui. Tá vendo que esse piso ele é formado por hexágonos, tá bom? E são hexágonos regulares. Olha só, vamos pegar esse daqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lados que possuem a mesma medida, e aqui dentro também, ó, dentro desse hexágono a gente tem 6 ângulos também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que também possuem a mesma medida, esses ângulos internos. Então olha aqui o exemplo de um piso formado por hexágonos regulares. Agora de cá a gente já não tem isso. Aqui a gente tem um paralelepípedozinho, tá? Formado aqui, ó, a superfície dele é formada por um retângulo. E olha só a pegadinha. Um retângulo possui seus ângulos internos de mesma medida. Só que os seus lados não possuem medida. Olha só, tá vendo esse retângulozinho aqui? Esse lado de cá possui a mesma medida desse lado de cá. Só que esses dois lados são maiores do que esses dois aqui. Tá bom? Então, professor, quer dizer que o retângulo ele não é um polígono regular? Ele é um polígono irregular? Sim. Tá bom? O retângulo ele é um polígono irregular. O quadrado, como eu expliquei para vocês, olha só, o quadrado é polígono regular. O retângulo já não é. Certinho? Olha um exemplo aqui bacana para poder estar trabalhando isso. Uma praça possui um formato de um hexágono regular com um lado medindo 6 metros. E João deu 2 voltas em torno dessa praça. Pergunta: qual a distância que João percorreu? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenhar, né? Esboçar aqui, ó, fazer o desenho da praça. Possui um formato de hexágono, então desenhe um hexágono, um polígono de 6 lados. Só que aqui ele fala, olha, regular. Regular, o que isso quer dizer? Os 6 lados do hexágono possuem a mesma medida. Então a gente, aqui ó, ele dá informação para a gente com um lado medindo 6 metros, então tem 6 metros aqui, 6 metros de cá, 6 de cá, aqui e de cá. Então, se João tivesse dado uma volta, ele teria andado 6 metros, mais 6 metros, mais 6 metros, mais 6, mais 6, mais 6. Então, olha só, qual que é a resposta aqui? Para uma única volta, ele teria andado 6 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele teria andado 6 metros 6 vezes, ou seja, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36 metros. Só que ele não deu só uma volta, gente, ele deu 2 voltas. Então ele andou 36 metros e depois andou mais 36 metros. Então, 36 mais 36, 72. Então, no fim das contas, João percorreu 72 metros em torno da praça. Tá bom?
Então, turminha, vamos combinar aqui. Se vocês tiverem dúvida a respeito dos polígonos regulares e irregulares, vocês têm que me procurar e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem quanto isso, tá bom? Vou passar uma atividadezinha para vocês lá no Google Classroom, para vocês estarem me entregando por lá, tá bom? Ah, e fiquem atentos com uma coisa. Na semana que vem eu vou estar postando para vocês lá no Google Classroom também uma aulinha que a gente vai ter online, tá bom? Vai ser uma aulinha ao vivo que a gente vai combinar de marcar aí, tá? O professor tá com muita saudade de ver o rostinho de vocês, de estar junto com vocês para resolver exercício, para poder fazer correções e tirar dúvidas, tá bom? Então, fiquem atentos que eu vou postar depois lá no Google Classroom, tá bom? Combinar um horário para a gente ter essa aula ao vivo. Certinho, turma? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure o professor, tá bom? Então, é isso daí. Todo mundo se cuide, tá? Tchau, até a próxima.